Olá, gente! Agora a gente vai para a parte prática dessa segunda parte que seria do nosso workshop. Então a gente vai começar falando um pouquinho sobre cadências. E eu vou falar especificamente apenas um tipo de cadência, que é uma das cadências mais conhecidas que se existe dentro da música popular. Então você pode encontrar em diversos estilos da música popular, bem como em standard de jazz, na bossa nova, e numa infinidade de composições que se equivalem e que se usam, né, dessa cadência. Ela se chama cadência 2-5-1, ou seja, segundo menor 7, acorde dominante e o primeiro grau, sétima maior. Então, assim, a gente vai mostrar a importância e por que é essa cadência, né? Então, assim, é a cadência mais famosa que a gente encontra dentro dos Royal Books da vida, né, Rodrigo? Essa cadência, você vai, como você já falou, Abner, a gente vai encontrar em vários standards de jazz, aliás, maioria, né? Maioria. Eu não vejo um standard de jazz sem essa cadência. Né? Exatamente. E como bom brasileiro também, na música popular brasileira, a gente vai encontrar bastante. Então, por isso que você vai ver aí nos métodos, sempre vão tocar nesses assuntos sobre as cadências, que nada mais são do que progressões comuns, né, entre essas músicas. E essas cadências elas vão abrir para a gente aí esse chão, essa base para os nossos estudos de improvisação, de cadências de acordes, né, de chord melody, de várias outras coisas, né? Então ela é a nossa base. Eu considero elas como alicerce ali o alicerce de tudo isso que a gente está estudando, né? É o primeiro passo para o improvisador começar a cavar os acordes de forma vertical, que a gente diz, né? O improvisador, o harmonizador, então você vai ter muitas vertentes que vão a partir desse simples 2-5-1, né? Que quando a gente ouve falar de primeiro momento é tão simples, né? O segundo grau de campo harmônico, o quinto e o quinto primeiro. Dominante e o primeiro. Mas quando você se aprofunda, mais uma vez falando, você vai ver o quanto ele vai se expandindo. Ele vai se expandindo, é verdade. E uma coisa que o Rodrigo tocou nesse ponto é a gente pensar, por exemplo, tem músicos que pensam naquele velho decoreba de fazer... Vamos pensar em Dó maior, né? Ré menor 7, que vai para um dominante, Sol 7, e que vai resolver em Dó com sétima maior. As pessoas são tendenciosas, geralmente, os alunos no início, são tendenciosos a estudar, ficar só numa tonalidade, ou tendenciosos a decorar a tonalidade. Fica um decoreba muito complicado. Inclusive, eu sugiro que você decore graus. Segundo grau menor 7, quinto grau dominante e o primeiro grau que se resolve tudo com sétima maior. Então essa é a fórmula que você tem que focar. Tu pode dar um exemplo básico de qualquer tonalidade, Rodrigo, pra gente? Por exemplo, eu vou fazer o D5-1 para chegar num acorde Fá maior, por exemplo, Fá 7+, né? Então eu vou ter o Sol menor, o Dó 7, né? E o Fá 7. Agora, a partir do momento, beleza, a gente já entendeu o que é esse 2-5-1, aí eu vou agora expandir, vou criar meus voices, vou expandir para as frases que eu vou criar e etc. Depois eu vou criar um simples aqui, né? Eu posso abrir aqui, outro.
Né? Então, eu vou sempre pensar ali a partir do 251, que ele me permite, né? Outro. Aqui eu já tenho um subquinto, né? Que já são derivações do 251. Então, a gente vai ter vários caminhos aí, bem interessantes aí. Inclusive tem alguns métodos, um deles que eu lembro bastante do meu início de estudo é o do Nelson Farias, onde ele dedica uma parte do livro dele, do método dele, acordes, arpejos e escalas, para os acordes, que eu acho bacana, né? Para a parte harmônica. Ele dedica ali para trabalhar as ideias que ele, obviamente, aprendeu nos Estados Unidos, né? Porque eu estudava lá, então, com os grandes professores de jazz. Então, você vai ver muitos exemplos bacanas ali, interessantes sobre o 251. Sempre o 251 ali presente. Então, ele está ali como uma fórmula base, só que, obviamente, você vai vestir ele de várias maneiras. De várias maneiras, exatamente. Pegando o gancho que o Rodrigo deu dessa dica de bibliografia que tem a ver com a cadência 251, a gente também tem ali praticamente toda a coleção dos livros de improvisação do Jamie Aebersold, por exemplo. Está recheado. Para quem quiser procurar, vai lá e pega logo aquele volume que tem 251, que só trata disso. E é legal porque daí você vai trabalhar só isso em todos os tons, tanto maiores quanto menores. Tantos outros professores, né, que você vai lá, Jerry Bergonzi, Bob Mintzer, Dave Liebman, todos eles, e o próprio Nelson também, que é uma referência no Brasil, você pesquisar a fundo, depois que entender o processo da cadência e a importância dela, procurar encaixar no que você está fazendo, procurar transformar isso em música. E, paralelo a isso, você vai ali devagar, né, um passo a passo, já compondo os seus trabalhos. Basicamente, 251 é isso. Nessa segunda parte da prática, o item 6, que eu coloquei como estruturas melódicas, tem uma importância tremenda dentro do que a gente estava falando do item anterior, que é sobre as cadências de 251, tanto maiores quanto menores. Então, a estrutura melódica, ela vem como uma forma de você compreender melódico-harmônico o caminho que você está trilhando dentro dessa cadência e a maneira como você vai disponibilizar. Vamos ver como é que funciona? Agora a gente vai entender na prática como funciona cada uma dessas estruturas. As estruturas basicamente são bem permutativas, ou seja, são matemáticas. Para isso, você vai ter que testar intervalo por intervalo dentro da lógica que eu vou dar, para você entender como funciona cada intervalo dentro de cada acorde. Na década de 60, o saxofonista John Coltrane estipulou e sistematizou alguns intervalos que fizeram grande história em grandes temas dele, como o Giant Steps, Countdown, e uma infinidade de standards de jazz. E o método que ele estabeleceu está entre 1, 2, 3, 5 para acordes com sétima maior e acordes dominantes, e 1, 3, 4, 5 para acordes menor 7, meio diminuto e diminuto. Ou seja, o que é isso? A gente está falando em números e graus da escala, no caso do acorde referido. Eu coloquei X sétima maior porque pode ser qualquer acorde. Ou seja, aqui eu escolhi o acorde, o campo harmônico de Sol com sétima maior, a cadência 251 com Sol sétima maior. Então, se a gente identificar o acorde com sétima maior, tem o primeiro grau, o segundo, a terça maior e a quinta, que vem de apoio. Então, a gente identifica aqui dentro do final da cadência 251 que está Sol, é o primeiro grau, Lá, o segundo, Si é o terceiro e vem a quinta de apoio à tônica. E finaliza na tônica. Tá? Eu coloquei bem simples para a gente entender. A mesma coisa funciona com o acorde dominante. Já com o acorde menor, que ele leva essa regra do menor 7, meio diminuto e diminuto, são esses graus permutativos. O primeiro, a terça menor, o quarto grau e o quinto. Então a gente entende que tem o primeiro grau de Lá menor é Lá, o terceiro, a terça menor, Dó, o quarto, Ré, e a quinta, o Mi. E eu finalizei na tônica de Lá.
Tem sempre umas regras que o ideal é você, quando está começando, é terminar sempre na tônica, na terça ou na quinta. Então você vai experimentando. Então no acorde de Lá menor, o Ré ele passa ele vem como uma nota de passagem, justamente para dar essa ideia de que é um acorde de transição. Ele é um afastamento total daqui do Sol com sétima maior, e aí ele tem que fazer essa transição com o acorde dominante. E aí eu coloquei a nota Ré, que é a tônica da própria escala de Ré7, dentro da tonalidade aqui abordada, e aí ela vai fazendo todo essa conexão até chegar e finalizar a cadência com o acorde de sétima maior, que a gente trata como repouso. Afastamento, dominante e repouso, certo? Vamos tocar para ver como que fica? 1, 2, 3 e... Nesse segundo exemplo, eu escolhi uma cadência de 2-5-1 menor, no caso de Sol menor. Então a gente segue o mesmo princípio dessa permutação que eu acabei de explicar. No acorde meio diminuto, a gente está seguindo a lógica de 1, 3, 4, 5. Ainda no dominante, eu escolhi optar pela segunda, ou seja, a nona bemol que vai na ponta aqui do acorde, que é um Ré7 com a nona bemol. Ele já se torna um acorde alterado. E a resolução no grau menor, no Sol menor 7. Vamos ver como é que soa isso? 1, 2, 3. Vocês viram como soou, né? Então, eu preservei muito a terça maior, que obviamente é do acorde dominante com a nona bemol. Agora vamos ver como é que funciona tudo isso dentro de um acorde com sétima maior. Eu misturei, fui fazendo aqui uma random abstract, assim, se era que a gente pode dizer, né? Ou seja, um misture de intervalos, sem pensar se isso ficou musical ou não. Vamos ver como é que fica? Agora fazendo em graus não são mais conjuntos, mas dispostos. Mas eu preservei uma coisa aqui que foi legal. A quinta de cada acorde, no caso o Mi, o quinto grau do segundo menor de Sol maior, que é o acorde de Lá menor, ele faz uma conexão por grau conjunto com o Ré dominante. E o quinto grau já de Ré dominante, ele faz um grau com o primeiro grau do Sol com sétima maior, que é o próprio Sol, a tônica. 1, 2, 3... Nesse último item, ouvir e transcrever é uma das coisas mais importantes. Então, a gente vai bater um papo até informal aqui, né, Rodrigo, para explicar como que é esse processo. Então, assim, toda essa técnica que a gente deu, você vai para casa, vai maturar isso, vai estudar, cair de cabeça ali estudando, e é claro, você vai ouvir aquilo que você gosta e aplicar, fazer essas aplicabilidades. A gente deu exemplo tocando no swing do jazz, mas você pode aplicar isso no rock, no pop, no choro, no samba, em uma infinidade, no blues, que vai dar certo. Então, assim, é ouvir e o que ouvir. O que é esse ouvir? O primeiro passo para o músico que está entrando nesse caminho da improvisação, ele não vai ouvir mais a música como uma pessoa leiga, que não tem um conhecimento, ela apenas tem um conhecimento emocional sobre uma determinada música, que marcou, de uma certa forma, afetivamente, uma parte da vida dela. O músico, ele vai começar a ouvir, ou o estudante de música, vai se adentrar aí a entender como funciona aquele estilo e entender quem são os ícones que tanto desenvolveram esse estilo. E a segunda parte é entender essa transcrição.
como que ele vai transcrever. Para isso você vai ter que batalhar por ter um conhecimento técnico extra, que é da teoria musical básica. A gente falou de uma teoria para entender a improvisação. Daqui você para tudo, se ainda não conhece, ainda não sabe transcrever, entender na partitura, ritmo, a melodia, a harmonia e como fazer isso lá, você vai ter que ir para lá e resolver esse lado. Resolveu isso? Volta para cá e vem entender o que é isso. A transcrição, ela está muito atrelada àquilo que você gosta e é aquilo que vai formar o teu vocabulário no dia a dia. O que a gente passou é apenas um aperitivo ou um entendimento matemático, melódico, musical, harmônico, para que você possa aplicar isso na tua vida, no teu dia a dia, não é isso, Rodrigo? Sim, sim. Um ponto a ressaltar que eu tive a oportunidade de ouvir de muitos mestres, né, com mais experiência, é que ouvir ele parte do princípio de reconhecer, né? Então na nossa essência principal, nós ouvimos para reconhecer. Nós reconhecemos vozes, nós reconhecemos ruídos, nós reconhecemos a buzina do carro, etc. E na música não é diferente. Nós ouvimos para reconhecer aquilo que nós, na teoria, já estudamos, né? Então a gente começa a reconhecer. Eu acho que ficou bem claro de que aprender a música, aprender a lidar com a música, com o improviso, ele parte desse princípio, da gente reconhecer. E como que a gente vai reconhecer? Ouvindo, se familiarizando, né? Entendendo os sons, o que cada som, o que cada nota quer dizer sobre cada acorde. E isso vai trazer para a gente internalizar tudo isso, né? Então, a questão do ouvir é a gente ouvir para internalizar. Depois que a gente ouve e internaliza, o transcrever ele se torna algo muito, muito importante, muito interessante. Que agora sim eu vou carimbar aí o que eu tenho ouvido durante esse tempo. E isso também faz sentido e vai começar aquele reconhecimento de entender um músico tal toca muito melódico, o outro toca muito vertical, né? Que é isso. O vertical é muito cavando o acorde através dos arpejos e o horizontal é o músico que trabalha de forma muito melódica. Então tem uma infinidade de gente que a gente poderia falar, mas a gente vai deixar para você pesquisar. Então, a importância dessa transcrição é que você vai ganhar também personalidade e vocabulário dentro daquilo que você quer desenvolver. Eu diria até que a transcrição é uma pesquisa no DNA do artista que eu estou ouvindo ali, né? Você consegue fazer uma operação minuciosa ali. Exatamente. Do que o cara toca, do que ele quer passar, né? Exatamente, porque você vai entender a essência daquilo que você quer, né? E trabalhar para conquistar e interiorizar isso, né? E isso aqui é uma matemática, mas você vai transformar isso em música. Então isso leva tempo para amadurecer as ideias, botar a cabeça para funcionar todo dia, experimentar de tudo que você puder. E isso é um lado legal, né? Dos artistas que a gente já ouve. É a mesma matemática, mas você vai ver infinitas possibilidades, né? De cada artista. E o louco é isso, né? Porque a gente conversa entre a gente exatamente isso. Olha o que esse cara fez com uma coisa que a gente já sabe o que é. Mas a gente mesmo troca muita figurinha com isso. Pô, olha esse cara, sei lá, essa frase do John Coltrane, aí tu lá, essa frase do guitarrista tal, sei lá. Exatamente. E a gente vai, né, aprendendo um com o outro. Isso é muito importante. Um músico de um instrumento aprender com outro de um outro instrumento totalmente diferente. Para criar um vocabulário e uma linguagem, né? E eu lembro de um professor meu das antigas também, que ele dizia o seguinte: se você transcrever uma música, na época a gente falava de disco, né? Até hoje a gente fala sobre isso também, mas se você transcrever uma música de um disco, basicamente você já vai conhecer ali o que vai reger todo aquele disco, né? Então você já vai ter uma pequena amostra ali do que aqueles músicos ou aquele músico específico ele vai caminhar ali, então ele já vai te mostrar ali. Por isso a importância aí da transcrição, sim, né? Primeiro ouvir, internalizar, mas quando você transcreve é carimbar ali para o que é. Bom, com isso a gente já se despede e deseja a você que está aí do outro lado bons estudos, boa sorte, ouça de tudo, esteja com a mente aberta, seja sempre humilde para as coisas se expandirem e você entender como funciona cada sonoridade, como funciona cada estilo e cada compositor e músico. É isso. Até a próxima. Até a próxima.